SP. Aí, Charles, a palavra está com você, é uma alegria grande te ver aqui, que eu acompanhei o início desse trabalho, então estou muito feliz de você poder estar aqui, sendo chair da sessão. Então, pode começar. Obrigado, Carla. Primeiro, parabenizar aí a organização pelo evento, né? Um evento de alto nível, e dizer também que é uma alegria muito grande estar numa sessão que você está presidindo aí, e sem dúvida nenhuma, o Datagel, talvez ele tenha começado em São Paulo, a partir pelo menos alguma contribuição das grandes discussões que nós tivemos em função da ideia de Belo Horizonte, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, então o Datagel, ele é um programa, vamos dizer assim, que ele tem como principal objetivo implantar a infraestrutura de dados espaciais ambientais do Estado de São Paulo. É um projeto que ele está aí já comemorando 10 anos, por assim dizer. Ele foi concebido aí, pelo menos idealmente, bem conceitualmente, há 10 anos atrás, e ele foi implantado aí nos anos que se seguiram, né? Do ponto de vista de estrutura organizacional, dentro da CIMA, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ele está dentro da Coordenadoria de Planejamento Ambiental e, mais especificamente, ele está dentro da Diretoria de Informações Ambientais, né? E a administração dele hoje e operação da infraestrutura é feita pelo Centro de Gerenciamento de Informações, CGI. Dentro dessa estrutura de São Paulo, né, a gente tem aí aproximadamente aí 40 agências distribuídas pelo Estado, né, que vão fazer uso dessas informações ambientais em todos os processos, né, ambientais que a gente pode indicar: licenciamento, monitoramento, fiscalização, próprio planejamento. Então, essa estrutura organizacional, ela, né, tem como missão fazer essa informação fluir dentro de toda a estrutura e, claro, também atender às demandas do público externo. Então, o Datagel nasce dentro dessa estrutura com a motivação que acho que todos têm, que é tornar a informação mais acessível possível, de forma oficial, atualizada, fomentar políticas públicas, serviços aos cidadãos e, claro, fazer parte aí dos processos de tomada de decisão. O Datagel, então, ele tem uma característica bastante peculiar, eu penso aqui, que isso era uma demanda forte na época, que era atender a própria casa, ou seja, a gente está falando de uma estruturação que tinha que atender a CETESB, tinha que atender as agências né, da própria Secretaria de Meio Ambiente espalhadas pelo Estado, e mais as fundações e institutos que estão vinculados aí à própria Secretaria. Então, ele tinha uma característica e havia um desejo da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo de resolver, de certa forma, alguns problemas que existiam no ciclo corporativo. Então, ele vai ter uma característica muito forte nesse sentido de lidar com algumas questões do ciclo corporativo, fazendo a transição para uma IDR, né? Então, ele é um projeto que foi financiado pelo Banco Mundial, dentro de um convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, uma contrapartida do então projeto lá do Estradas Vicinais e tal do Estado, onde essa questão ambiental ela era bastante importante e o próprio órgão acabou, como contrapartida, financiando um projeto de modernização do Estado, em particular do meio ambiente, e é um projeto que começou, então, enquanto execução em 2013, teve aí 3 anos de duração, né? Então, o objetivo era implantar a infraestrutura de dados espaciais, mas também a gente tinha ali um objetivo de fazer essa transição do SIG corporativo para a IDF, trazendo ali todos, vamos dizer assim, os conceitos e paradigmas que se discutiam de IDE ali nos idos de 2010 aqui no Brasil, né? Então, ela tem essa preocupação com já trazer ela para uma IDE de processos de segunda geração,
baseado em arquitetura orientada a serviço. Já nessa altura a gente já tinha também a Indy, então, né, em 2008, então a gente tem aí também já alguns padrões estabelecidos no Brasil que a gente também contemplaria, né, e avaliaria, né, quando da concepção e implantação do DataGel. Então, do ponto de vista aí de conceitual tecnológico, né, da infra computacional, a gente tem uma arquitetura orientada a serviços, com catálogo de metadados, com servidores de mapa, prevendo acesso humano e acesso através de máquinas, enfim, aquela arquitetura que a gente já vê nas ideias de segunda geração, né, bem ali, característica né, do início aí dos anos 2000 para a primeira década, para o final da primeira década. Né? Então, ele tem os componentes principais de gestão de metadados, de catálogo de serviços web, de visualizador, e a gente tem aqui também um sistema de manutenção e administração do DataGel, que é para automatizar a maior parte do fluxo de manutenção e operação, ou seja, como ele tem essa característica de resolver uma parte dos problemas, que a ausência de sistemas especializados e transacionais dentro da própria secretaria, a ideia é, para fazer o dado fluir, a gente tinha que desenvolver mecanismos que pudessem dar essa fluidez e suportar a operação da EDE. Então, sobre esse aspecto, a gente vai ter como característica principal diversos departamentos. A gente está falando aí de toda a operação ambiental do Estado de São Paulo, então a gente está falando de licenciamento, fiscalização, monitoramento, planejamento, toda a estrutura da CETESB, que é muito maior que a própria Secretaria, né, de Meio Ambiente de São Paulo, quem conhece a estrutura lá. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha dado muito fragmentado toda aquela característica que a gente conhece das grandes corporações e dos SIGs corporativos. Então, a gente tem problema de versionamento, problema do dado não chegar, problema de, enfim, todo aquele cenário que a gente sabe que a gente encontra. Então, a gente teve que entrar aqui com uma bateria grande de ETL para fazer esse dado correr, né? Ou seja, para fazer o circuito se fechar e a gente conseguir chegar na outra ponta para que os usuários e as máquinas e nos outros sistemas pudessem acessar as informações. Então, a gente capacitou e treinou alguns usuários-chave, outros processos de ETL são bastante automatizados, então a gente faz esses dados fluírem e eles são estruturados, então, em bancos de dados, né? Esses bancos de dados, vetores e imagens, que são organizados conforme a demanda de cada dado, conforme, né, aí a periodicidade de atualização, enfim, todas as características que a gente tem que observar quando da construção de uma infraestrutura de dados espaciais. Então, a partir daí, então, o processo entra no fluxo com a gestão dos metadados e por fim, a publicação das informações através dos serviços, chegando até a ponta, né, utilizando os mecanismos aí de geoportal, visualizador e as próprias ferramentas de SIG a partir do acesso aos catálogos, né, de metadata e serviços web geográficos. Né. Bom, o projeto, então, ele foi implantado em 2014, de forma operacional. Já em 2017, ele deu sinais de chegar ali num uso bastante extenso e intenso, né, também, e ele passou por um grande processo de escala, né? A gente teve aí, então, em 2018, que implantar mais 2 servidores, ele era um servidor só dedicado, a gente teve que implantar mais 2 servidores e criar essa estrutura de alta disponibilidade, né? Essa infraestrutura computacional de alta disponibilidade. Então, o DataGel hoje tem 3 servidores dedicados, a gente tem mais de 12 réplicas de cada um dos componentes tecnológicos para atender a demanda que é grande, né? Do ponto de vista assim de tecnologias, é bastante híbrido, né? A gente tem um parque tecnológico que vem de estruturas, né, de softwares proprietários, com as soluções ArcGIS, que
todo mundo usa, claro, toda grande instituição usa, e a gente tem também software livre para dar conta aí, principalmente da questão da escala, né? Então, aquilo que é mais especializado, o bem específico, a gente resolve com as ferramentas proprietárias, aquilo que a gente precisa dar mais interoperabilidade ou que a gente precisa dar mais escala, a gente endereçou aí com soluções de software livre. Então, tem essa mescla aí que faz com que a gente consiga atender né, toda a demanda da infraestrutura computacional. Os ArcGIS e o QGIS acessam os dados mais pelos serviços de catálogo do que pelos serviços de webmapa propriamente dito. Mas boa parte desse uso é feito direto nas ferramentas SIG hoje, pelo controle que a gente tem. Então, desde seu lançamento em 2014, o DataGel tem um crescimento aí bastante orgânico e sustentável. A gente tem esse número que vocês estão vendo aí, são acessos de IP únicos por ano, né? Então, a gente está falando aí de mais de 211 mil, pico do ano passado, por exemplo, acessos únicos à plataforma. Quando a gente joga isso sobre requisições ou número de acessos repetidos, esses números são bastante grandes e significativos. A gente tem hoje uma média de 300 usuários simultâneos na plataforma durante o período de trabalho, ou seja, de 8 às 18, a gente tem uma média aí de 300 usuários simultâneos acessando a plataforma. Então, ela dá conta de um volume bastante grande de tráfego e de atendimento. Aqui, só para contemporizar, né, se a gente tem aqui para 2019, vocês estão vendo um salto, a gente tem a sobreposição de dois efeitos aqui, que é a pandemia, que levou um aumento de acesso às plataformas online, digitais, e a gente tem um lançamento do zoneamento econômico e ecológico que está todo apoiado na IDE, né? O ZE, o zoneamento ecológico e econômico do Estado, ele faz uso massivo dessa base do DataGel, assim como a gente pode destacar aqui outros projetos. Então, é isso, né? O que a gente tinha para apresentar da experiência do DataGel, a gente pode detalhar depois aí na sessão de perguntas para vocês. Era isso, Carla, obrigado.